Muito bem, nós vimos lá na nossa aula passada o modelo neoclássico, né, definido aí pelo Solon. Vamos avançar agora, né, e tentarmos entender quais são as condicionantes, né, exógenas desse crescimento. Perdão, endógenas desse crescimento. Vamos lá então. Então, o que nós havíamos falado, né, até o presente momento? Que as teorias desenvolvidas por Solon, né, ajudaram a esclarecer o papel da acumulação de capital físico, né, a formação bruta de capital fixo, ou seja, máquinas, equipamentos, prédios, instalações, e destacaram a importância do progresso tecnológico, funcionando como um motor do processo de crescimento econômico sustentável. Ou seja, na verdade, esse crescimento se daria em função, né, de um lado do acréscimo, né, de capital e do outro lado de conhecimento, ou seja, de tecnologia. O que vale destacar? Vale destacar que a tecnologia é considerada no modelo como sendo exógena, ou seja, introduzida pelas mãos, né, do modelizador, o que significa dizer que a tecnologia disponível para as empresas não são afetadas por ações de outras empresas, incluindo as empresas voltadas para a pesquisa e para desenvolvimento. Se assim é, a gente pode, na verdade, afirmar que, aliás, nem fazem parte do contexto do modelo em questão. Nesse caso, as melhorias tecnológicas ocorrem de modo exógeno, de fora para dentro, de maneira ad hoc, né, a uma taxa constante G e, portanto, as diferentes tecnologias observadas em diferentes produtos ficam sem qualquer tipo de explicação. Mas nós podemos, né, pensar de uma outra maneira. Por motivos metodológicos, os aspectos importantes de investigação empírica, inicialmente desenvolvidas por Solon, né, foram postergados até o surgimento da chamada nova teoria do crescimento endógeno, portanto interno, quando então a corrente neoclássica esforçou-se para buscar, né, um melhor entendimento sobre as forças e fontes do progresso tecnológico e, obviamente, o seu papel virtuoso no crescimento econômico. Quando nós estamos falando de um papel virtuoso, significa dizer, obviamente, que nós temos uma situação em que, ao aumentar, na verdade, né, a quantidade de conhecimento ou de tecnologia em função, né, do capital, obviamente nós podemos permitir que se abra uma maior produtividade dentro da economia. E essa maior produtividade tenderia, então, a gerar um maior crescimento econômico de longo prazo, portanto, de maneira sustentável, o que permitiria com que houvesse no futuro um aumento ainda maior de tecnologia em função de capital, empreendendo o processo novamente. Se é assim, né, na verdade nós temos que agora considerar quais são os fatores, né, que permitam maximizar o consumo. Então nós temos uma regra que nós chamamos de regra ouro. Vamos para ela. Qual é a condição da regra ouro? Que F se dê em função de K, que é igual a N mais G mais D, onde N é a taxa de crescimento da força de trabalho e, portanto, nós estaremos considerando aqui um fator que, pelo menos num primeiro momento, é puramente demográfico. E se nós pudéssemos fazer uma comparação para você, você vai poder observar um dado muito interessante, que na verdade o Brasil, entre, né, o ano de 2000 e o ano de 2030, ele estará numa coisa que nós chamamos em economia de janela demográfica. Ora, o que isso significa? Significa dizer que nós temos uma redução bastante substancial da faixa etária de 0 a 19 anos, que é a população jovem.
nós teremos um aumento, mas não explosivo, da população de 60 anos ou mais, portanto a população idosa, o que significa dizer que a maioria da população, na verdade, estará na faixa etária de 20 até 59 anos, que por sua vez forma o quê? A PEA, a população economicamente ativa. Então, para maximizar o consumo, onde N é a taxa de crescimento da força de trabalho, portanto, levando-se em consideração o aspecto demográfico, G será, na verdade, a taxa de crescimento da produtividade do trabalho, lembrando-se aí que esse aumento da produtividade, né, do trabalho se dá, dentre outros, em função do aumento de tecnologia que é aplicada sobre o trabalho, portanto, a L, e D será a depreciação do estoque de capital. Graficamente, nós teremos o quê? A tangência à reta F em função de K é paralela à reta N mais G mais D em função de K, no ponto onde esta corta, né, a reta S, né, F em função de K. Sendo assim, a gente pode imaginar, né, que nós temos uma série de fatores, né, que são considerados hoje como fatores endógenos, portanto, fatores internos, que não somente os fatores exógenos considerados pela teoria neoclássica da década de 50, portanto, né, de um lado pelo Homer, pelo Herald e também considerando aí o modelo do Solon, mas existem fatores endógenos que, na verdade, interferem na taxa de crescimento de um país. O primeiro desses fatores é óbvio, o direito à propriedade. Em países em que eu tenho o direito à propriedade garantida, e muitos economistas chamam isso aqui, na verdade, de um marco regulatório sobre o direito de propriedade, nós teremos a ter uma tendência de aumento de investimento. E quanto maior o investimento, maior tenderá a ser o crescimento do produto. Quanto maior o crescimento do produto, maior o crescimento da renda e, portanto, além de crescimento econômico, eu tenderei a ter desenvolvimento econômico, ou seja, na verdade, o crescimento do produto, né, considerando-se aí também o crescimento de um outro lado, que é o crescimento da renda per capita. Nós temos uma outra questão, que é a abertura ao comércio. Nós sabemos que um dos princípios básicos, né, na verdade, é o comércio internacional, a troca de bens e serviços não fatores e fatores entre os países, o que permite, em muitos casos, uma especialização produtiva, né? Essa especialização produtiva, né, permite que, na verdade, você tenha um custo menor, e com menor custo, né, na verdade, nós teremos uma possibilidade de ampliação do investimento, o que, na verdade, garante um crescimento e um desenvolvimento econômico. A estabilidade política é um outro fator. Por uma razão absolutamente óbvia, né? Quando eu tenho uma estabilidade política, na verdade eu crio as condições que nós chamamos de sine qua non para que ocorra, né, o investimento por parte do capital. Nenhum capital será investido em um país, ou pouco capital será investido em um país, que não tiver uma estabilidade política. Ora, a estabilidade política é aquela que é garantidora, né, de que toda propriedade será, de alguma forma, mantida por parte do Estado. A aplicação das leis, que diz respeito, na verdade, àquele propriamente dito que é o marco regulatório, ou seja, o conjunto de regras que, na verdade, regem, né, a situação econômica de um país. Por um outro lado, os incentivos públicos aos investimentos, né, e esses incentivos públicos ao investimento pode ser, né, por um lado, através de uma menor tributação. Ora, quanto maior a quantidade de investimento, maior tenderá a ser o crescimento do produto e, portanto, da renda, e, por tendência, da renda per capita. Mas eu posso incluir também a baixa tributação.
Ora, você se recorda que se eu imaginar, né, uma situação em que ocorre o tributo, que na verdade é devido pelos agentes econômicos ao governo, que por sua vez se capitaliza para fornecer os chamados bens públicos, dentre eles a segurança e a justiça, nós sabemos que quanto menor a tributação, menor será o custo, né, dos produtos, permitindo então maior acesso por parte do consumidor, a maior rentabilidade por parte do ofertante e, por consequência, o aumento do produto per capita e também do crescimento. Quanto menor a intervenção governamental, por uma razão óbvia, né? Na verdade, eu quero te lembrar que todas as vezes que o governo intervém, ele cria, de certa forma, uma assimetria entre, de um lado, o produtor e o consumidor, que muitas vezes, né, pretensamente, sob o ponto de vista de causar uma justiça social, na verdade, ele cria uma situação de assimetria que mais prejudica do que ajuda. Óbvio que quanto menor for a autoinflação, mais regulares eu terei as condições de preços na economia, permitindo, na verdade, a criação de um orçamento público que seja efetivo, de um orçamento das empresas privadas que também o sejam, e, por um outro lado, há uma tendência muito clara de ampliação dos investimentos. E óbvio que levaremos em consideração o regime político. Isso porque regimes normalmente ditatoriais não estão sujeitos àquele sistema que nós conhecemos como de freio e contrapeso. Ora, o sistema de freio e contrapeso é típico do sistema democrático, como, por exemplo, do Brasil. A gente vai poder observar que o sistema brasileiro ele é muito mais lento na tomada de decisões a respeito da política, seja ela sob o ponto de vista fiscal, monetário ou comercial, ou ainda sob o ponto de vista do crescimento de longo prazo. Porém, na verdade, numa democracia eu tenho o quê? Eu tenho o contraditório. E se eu tenho o contraditório, é plenamente possível que, na verdade, eu tenha uma situação mais lenta, porém mais estável a longo prazo. O que não ocorre, por exemplo, num país como a China, que vive uma economia socialista de mercado, onde, sob o ponto de vista político, é uma economia fechada e ditatorial, há uma ditadura do partido, né, comunista em cima do Estado. Qual é a grande questão? É que, num primeiro momento, isso me permite uma tomada de decisões muito mais rápida, mas, num segundo momento, pode causar um conjunto de instabilidades ou de incertezas por parte do investidor, e esse diminui o investimento, o que obviamente diminui a possibilidade de crescimento do produto, o crescimento da renda e, portanto, obviamente, da renda per capita, e assim o país tem muitas vezes um crescimento econômico, mas não tem um desenvolvimento econômico, que é uma distribuição mais justa da renda que foi gerada. Ok? Forte abraço para você, então. A gente se vê na próxima aula.